Fala, amigos! Abre aspas. Às vezes eu falo o que o torcedor não quer ouvir. E nem é o que eu penso, às vezes. Mas eu preciso tirar um pouco o peso do meu grupo. Fecha aspas. Assinado Thiago Carpini. Vocês se lembram do Café com Leão, um programa que nós temos todos os dias, 6 da manhã. Ontem de manhã, lembram o que foi que eu falei para vocês? Que com o resultado adverso do próprio Cerro Largo, no dia seguinte, que o Vitória empatou com o Defensa e Justiça, trouxe ao clube novamente as possibilidades e a partir disso o Vitória voltou a ter foco também na Sul-Americana. Eu falei sobre isso ontem de manhã, antes do jogo, obviamente, e foi o que aconteceu. O Vitória entrou com força máxima, né, colocou os titulares para jogar, foi para cima e venceu, na minha opinião, com justiça. Se o jogo termina 0-0, para mim seria injusto, porque foram 15 chutes, 6 no gol, 71% de posse de bola, 85% de precisão nos passes. Então, para mim, o Vitória mandou na partida, o Vitória foi o time que buscou o resultado, né? E aí, claro que você pode fazer observações, né? Eu falei pela manhã também hoje, né, falando sobre o jogo, mas você que assistiu a coletiva do Carpini, ele explicou que a ideia realmente no primeiro tempo não era ter tanta profundidade, era ter posse de bola, porque quando você tem a posse de bola, você automaticamente vai cansar mais o adversário, porque quem corre atrás da bola sempre cansa mais do que quem tem a bola. E ali foi uma estratégia para, no segundo tempo, trazer profundidade à equipe, que foi o que aconteceu. O Vitória foi várias vezes na linha de fundo, principalmente com lances individuais de Mosquito, de Eric, de Jamerson, né, que eu fiz uma boa referência para ele pela manhã. Querendo ou não, eu sei que a bola resvalou na zaga, mas foi uma assistência de um cruzamento de Jamerson. Então o Vitória conseguiu vencer diante disso daí. Falei também do Mateuzinho, a questão do posicionamento, e o Carpini frisou também isso na coletiva, afirmando que ele em alguns momentos, o Mateuzinho procura em alguns momentos uma zona de conforto, mas não é ali que ele quer que o Mateuzinho joga, mas ele dá liberdade para o Mateuzinho flutuar e fazer o jogo. E de fato, no segundo tempo, teve uma melhora no jogo do Mateuzinho, mas na minha visão ele ainda está devendo muito, beleza? Então, para a gente arrematar aqui esse assunto, esse comentário, quero pedir também para você deixar o seu like, para você se inscrever no nosso canal, porque é isso que ajuda aqui o nosso trabalho a crescer na plataforma do YouTube. Vitória garantiu com essa vitória de ontem, além da segunda posição e brigar para ir aos playoffs da Copa Sul-Americana, também uma bolada em dinheiro, né? Pela manhã acho que eu falei 700 milhões, né? Mas não é 700 milhões não, gente. É 647 mil reais, quase 700 mil reais por essa vitória de ontem. O último jogo agora é contra o Universidade Católica, lá na altitude de Quito. Domingo tem Bavi e os imbatíveis aí já está preparando uma festa ali na concentração do Vitória. 1h da tarde, todos os torcedores estão convidados para fazer ali a saída do ônibus que vai para o estádio da Fonte Nova. O Fabrício e o Cáceres devem ser reavaliados para saber se realmente vão ter condição de jogo ou não para domingo. E cá para nós, se os dois tiverem condições, eu iria com os dois. Eu entraria com os dois de titular. Colocaria o Fabrício pela ponta, colocaria o Mosquito do outro lado, né? E o Cáceres de lateral direito. Apesar do gol do Claudinho, um golaço bacana demais, jogador lateral construtor, mas o Claudinho peca muito na marcação e nesse quesito eu prefiro o Cáceres, tá? Bom, tem a possibilidade da volta do Kaiser, porque ele apenas foi poupado, né? Segundo a Ascom passou pra gente, e a gente também já sabia, já tínhamos falado com você, o jogador saiu mancando sim, porque levou uns pontos no joelho, em um treino que fez no Barradão, acabou ferindo ali, abrindo um pouco,
mas não era nada demais. Segundo o que a gente sabe, a lesão muscular já estava cicatrizada, não tem problema nenhum. Então devemos ter sim a volta do Kaiser, só é saber se o jogador vai ter condições de jogar o jogo inteiro ou vai entrar ali no segundo tempo. Vitória que retornou do Uruguai ontem mesmo, após a partida, em voo fretado, e já tem treino agora pela tarde, às 3 da tarde, lá no Barradão, já visando aí esse confronto contra o Bahia domingo, né? Quem jogou praticamente faz um regenerativo. A partir de amanhã, quinta-feira, sexta-feira, o Vitória começa a preparar a equipe para o clássico, né? Vai ter amanhã e sábado para arrumar o que tiver que arrumar e também ajustar. Quem apita o jogo é o Ramon Abate, né? Um juiz que geralmente ele expulsa mesmo, ele dá pênalti, é um cara mais incisivo e corajoso para apitar, beleza? O Felipe Cardoso viajou para o Uruguai, mas também não teve a oportunidade de ficar nem no banco de reservas, né? E muitos torcedores pediam que ele tivesse uma oportunidade, mas eu acho que já foi um bom sinal, pelo menos ele foi relacionado, estava ali junto com o grupo. Vamos ver se o Vitória vai conseguir renovar o seu contrato por mais um tempo, já que era de 3 meses, para ver se ele consegue ter alguma oportunidade no decorrer da temporada. O fato é que o Mateuzinho não vai jogar o clássico e o Carpini vai precisar entender aí qual será a melhor possibilidade. Se entrar com 3 volantes, aí entraria o Baralhas com o Hiller e também o Ronald, né? Tendo uma função um pouco mais solta na frente. Isso é minha opinião, tá, gente? O Mosquito, o Fabrício, se tiver condições, e aí tem que ver a situação do Kaiser, se vai poder jogar os 90 minutos ou não. Então, acho que eu dei aqui um arremate total e final nesse jogo de ontem, que foi muito importante. Vitória no Campeonato Brasileiro, nos últimos 6 jogos, perdeu uma vez para a equipe do Ceará fora de casa, empatou com o Grêmio, empatou com o Fluminense, empatou com o Atlético e ganhou do Fortaleza e também do Vasco da Gama com um jogador a menos em campo. Pela Copa Sul-Americana, o Vitória também perdeu apenas uma vez, que foi para o Cerro Largo no Barradão, e ontem podemos devolver essa derrota vencendo com propriedade a equipe lá do Uruguai na casa deles. Né, o torcedor viajou para o Uruguai, fez festa, foi muito bacana. Acho que tinha mais torcedores do Vitória do que do Cerro, né, que realmente é um clube pequeno lá no Uruguai. E o Vitória está aí vivo na Copa Sul-Americana. Está tudo bem? Está tudo bom? Não. Eu acho que o Vitória precisa se arrumar ainda, né, precisa se ajustar muito mais para ter uma consistência e dar mais tranquilidade e confiança para o torcedor no decorrer das 2 competições. Para finalizar essa parte até a parada do Mundial, Vitória ainda tem, como falei, o último jogo da Sul-Americana, e pelo Campeonato Brasileiro tem o Bahia, tem o Santos, tem o Corinthians e tem o Cruzeiro. Beleza? O nosso canal tem um oferecimento de Uniagro, 20 anos de campo, na fazenda, no estádio agro, em todos os campos. Um abraço, amigos, tamo junto e até a próxima.